Os ursos continuam fortes, Bitcoin segue em correção, voltou a atingir ali os 91 mil dólares, estamos agora numa região muito importante. Vem sendo cotado agora os 92 mil dólares e vamos falar um pouco também da análise de sentimento. Vou trazer análise de sentimento no gráfico diário para a gente entender um pouco os dados de uma visão mais ampla. E também trazer ali no curtíssimo prazo, no 15 minutos, para a gente entender se a gente está próximo de um fundo ou algum pullback ou ainda vem mais correção daqui para frente. Então vamos para a análise agora para a gente entender o que é que o mercado pode oferecer para a gente daqui para frente. E a propósito, eu sou o Genaro, criador, desenvolvedor das Nemas e estou no mercado cripto há quase 5 anos. Vamos para o vídeo. Vamos iniciar aqui a análise pelo gráfico semanal do Bitcoin. Como eu falei para vocês, enquanto a gente estiver aqui em cima dessas duas nemas centrais, as duas brancas aqui, estamos ainda na tendência de alta. Elas estão posicionadas no 69.728 até o 68.100. Mas o range principal que a gente está aqui no momento agora é esse aqui. Então chegamos a bater os 91.200. O range vai até os 90.766. E esse, para mim, é uma zona, pelo price action, muito importante. Se a gente vier a perder essa zona, muito provavelmente a gente pode vir buscar suporte aqui nessa nema lilás, né, que seria o primeiro suporte que a gente tem aqui. E ela está posicionada agora nos 88.146 dólares. Seria um suporte muito importante para o Bitcoin, essa NEMA. Então, no gráfico semanal, né, que a gente está falando aqui, e se vier a perder no gráfico semanal de suporte pelas NEMAs, aí seria um caminho livre, pelo menos pelas NEMAs que a gente teria, né, não estou falando price action, até chegar ali nos 69, que eu citei nessa zona aqui das NEMAs centrais. Então vamos agora para o gráfico diário, para a gente tentar também entender o que é que está acontecendo aqui no contexto do price action e as NEMAs. O price action é a mesma coisa, a gente está aqui dentro dessa zona, que inclusive é uma zona que eu estava comentando hoje lá no grupo, que é muito importante, né, o preço se segurar aqui. Inclusive é uma zona que todas as vezes que a gente chegou, né, teve muita pressão compradora fazendo o preço voltar a subir. Veio aqui um flash rapidão e o preço voltou a subir mais uma vez aqui. O preço voltou a subir rápido. Tocou aqui, o preço voltou a subir mais uma vez. Chegamos aqui. Então, olha quantas vezes o preço veio até aqui e a pressão compradora foi exercida, ou seja, muita gente comprando nessa zona, fazendo com que o preço voltasse. Porém, a gente está aqui mais uma vez. E pelo price action, a gente sabe que as resistências elas acabam, né, certo momento, quando o preço vai atacando muito, certo momento não consegue mais suportar a pressão vendedora em cima dessa mesma zona que já ali, batendo várias vezes, ou seja, pedra dura, como é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até comentei isso lá no grupo hoje mais cedo também. Então é esse o caso agora que está me preocupando nesse bloco aqui que a gente tem de suporte aqui agora no Bitcoin. Então vamos ficar de olho nessa região, se o preço vai conseguir realmente continuar se segurando nessa zona aí, para o preço, né, quem sabe, reverter a movimentação aí, voltar para a movimentação de alta. Mas, na minha visão, uma das zonas mais importantes que a gente tem aí agora, estamos agora nela, preço recuando, inclusive, agora um pouco. Mas as tabelas seguem aqui dando venda do 30 minutos até o 12 horas, bem claro, né? E o preço está trabalhando agora, como a gente está vendo, abaixo das duas linhas centrais. Esse candle aqui do gráfico diário vai fechar daqui a 1h30. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai estar fechando com um corpo, né, tão distante aqui dessas duas linhas centrais. Elas começam agora a divergir, uma já apontando para cima, a outra ainda aqui mais, né, mais reta. Então, vamos ficar de olho aí nesse padrão também, que pode estar chegando no gráfico diário, um padrão que eu já vinha comentando com vocês, de enfraquecimento da tendência, que é esse padrão aqui, ou seja, está acontecendo ali no diário um começo de divergência, né, que pode acabar, né, se transformando nessa divergência aqui no diário também, né? Então seria um padrão de baixa que estaria ganhando força. Essas divergências das NEMAs, elas vão acontecendo em todos os tempos gráficos, elas vão ganhando força ou perdendo força também. Acontece tanto para movimentação de baixa quanto movimentação de alta também, no caso, embaixo, né? Quando a gente vai ver essa divergência que acontece embaixo, quando o preço vem de correção.
Essa tabela aqui está bem perigosa, é bem interessante a gente começar a ver padrões de alta surgindo aqui em tempos gráficos menores. Enquanto isso não acontecer, eu não acredito em movimentação de alta ainda por enquanto. O que é que pode vir a acontecer também e a gente ainda continuar dentro desse padrão de baixa aqui, pelo menos pelas NEMAs. Deixa eu voltar aqui que eu quero ainda esse quadrante aqui. Só quero apagar essas setinhas. Então, o movimento que eu acredito que o preço pode vir a fazer também, dentro desse padrão que eu estou acostumado muito a ver, depois de uma correção muito longa, como ele fez aqui agora, ele volta, faz um pullback, busca interação com essas linhas centrais para continuar a movimentação de baixa e dessa vez já com mais força. E é assim que vai desenvolvendo o padrão. Eu sempre estou citando essa movimentação de preço que acontece aqui com as NEMAs, com o preço e entre as NEMAs. Então, ficar de olho nisso aí. Claro que quando ele faz esses pullbacks, sempre é muito importante estar de olho, como ele rompeu aqui dessa vez, as duas brancas, então a gente sabe que pode vir tentar um ataque com essa NEMA superior aqui, o preço pode tentar atacar essa NEMA superior. Se isso não acontecer, a probabilidade maior é que ele continue a movimentação de baixa. Vamos ficar de olho nessa zona aqui, se tiver o pullback, vamos ficar de olho na zona aqui dessas NEMAs centrais, que ela vai descendo. Então, vai depender desse gráfico aqui, é o 12 horas, vai demorando para fechar os candles, então ele pode estar se posicionando na zona entre os 95 e 96 dólares, seria essa zona mais ou menos que a gente teria interessante para pullback. Vamos olhar aqui também a análise a dominância do Bitcoin. Venho comentando desse padrão de baixa, que a dominância vem aqui, mas está complicado. Realmente, essa segunda movimentação de correção já não foi a correção profunda, a gente não conseguiu ir atacar o fundo anterior, o que não é muito bom. Então a gente está fazendo essa movimentação de retorno aí em busca de retestar aqui as linhas centrais e o preço nesse exato momento aí agora trabalhando entre as linhas centrais. Ele não conseguiu romper essa recuo que ele fez aqui hoje, os 57,71. E se ele continuar acima dessa zona aqui, ele pode vir atacar essa outra linha central, como ele fez dessa vez aqui. Isso não seria nada bom para as altcoins, né? Claro que cada vez que a gente vê a dominância do Bitcoin subindo, as altcoins tendem a sofrer com a subida da dominância. A gente está vendo aí que tem uns padrões de baixa aqui no 5 e no 15, mas do 30 até praticamente aí 8 horas a gente está em padrões de alta aí pela tabela das NEMAs. Vamos olhar agora a análise de sentimento do Bitcoin para a gente ver o que está acontecendo. E eu vou trazer dessa vez o gráfico diário do Bitcoin na análise de sentimento aqui no TRDR. Normalmente eu não faço análise aqui de sentimento dentro do gráfico diário, porque realmente a gente quer ver mais a parte de fechar uma operação, abrir uma operação ali no curtíssimo prazo, e aqui eu estou interessado em ver dados mais... o aglomerado dos dados, seria essa a palavra. Então vamos dar uma olhada aqui. Temos realmente uma captação de liquidez absurda com essas correções que a gente tem feito, um fundo muito grande. Isso aqui são as posições que foram liquidadas, né? Essa correção que a gente está vendo aqui, 3 dias, né? Esses 3 candles, gráfico diário, 3 candles, 3 dias. Então a gente vê o que nesses 3 dias? Que o Open Interest, né, que são os números de contratos, vieram caindo. Isso é positivo em caso de correção, quando a gente está esperando que o preço retorne à movimentação de alta. Realmente a gente quer ver os pullbacks com o Open Interest caindo, e a gente quer ver as movimentações de alta com o Open Interest subindo, ou seja, o aumento dos contratos. E também a gente está vendo aqui uma leve diminuição nas posições, nas vendas a mercado do Bitcoin. São 3 candles aqui que a gente olha discreto em relação a esse outro aqui, muito grande realmente, que a gente teve. Foi nessa barra após o topo, a gente teve uma barra muito forte. Isso gerou muito pânico e medo, fazendo a galera vender aí 4 bilhões e 600 a mercado. Isso é realmente um valor absurdo de alto, né? Então a gente está vendo agora 3 dias de queda e 3 dias também de muita venda a mercado. Basicamente o que está acontecendo no mercado é só venda, a gente não está vendo basicamente ninguém comprando muito a mercado, né? A gente está vendo aí candles com 2 bilhões e 600 de vendas a mercado, outro ali com 2.700 e o último aqui no dia de hoje, né? A gente teve aí a maior quantidade de vendas a mercado, totalizando os seus quase 3 bilhões de dólares aí foram vendidos ao mercado. Então a quantidade, se aglomerar esses 3 dias aqui, a gente somar esses 3 dias, a quantidade que a gente teve aí de venda a mercado realmente é muito grande, ou seja,
Isso já mostra que tem muitas sardinhas com medo, né? E também tivemos muitas posições de long sendo estopadas e liquidadas. Nesse caso, a gente está vendo a diminuição, né? No primeiro dia de correção, a gente teve o pico dessas posições de long sendo estopadas e liquidadas, né? Até porque a gente estava ali no momento que a gente tinha a quantidade maior de posições de long em proporção, né? Na verdade, não, né? A gente está aumentando as posições de long, na verdade, e as liquidações estão diminuindo. É que isso quer dizer que, à medida que o preço, que as pessoas vão entrando, os stops dessas pessoas estão mais abaixo. Ou seja, para a gente ver as instituições obtendo a liquidez dessas posições de long que estão entrando aqui agora, né, para a gente ver voltar a crescer essas liquidações de posições de long, a gente teria que ver o preço perdendo os fundos aqui, buscando stop dessas posições de long que estão entrando aqui agora. E é esse o próximo ponto, que não é muito bom, né? A gente vê a quantidade, a gente saiu aí praticamente do negativo, a gente saiu aí da maioria em posições de short para agora um total de 2,16, ou seja, para cada duas pessoas, né, e 16, né, dela, temos uma pessoa em posição de short, ou seja, quase 2,5 pessoas ali em posição de long para uma pessoa em short. Isso é a grande maioria em posição de long. À medida que o preço vem corrigindo, muitas pessoas acreditam que já acharam fundo, principalmente quando a gente chegou naquele caixote ali, naquela zona ali, que muita gente estava comprando, e realmente isso aqui está indicando que muitas pessoas, além de estarem comprando, estão também entrando em posições de long, acreditando que a gente está num fundo. Outro ponto bem interessante aqui é o CVD, que mostra o acumulado de vendas, né, compras e vendas, e a gente está num fundo histórico, ou seja, a gente está vendo aí, historicamente, a zona que a gente teve a maior quantidade de vendas a mercado no Bitcoin, né? Então, também é um dado bem interessante esse aí, que seria positivo para a gente continuar a movimentação de alta, né? Para a gente tem que ficar de olho também, porque a gente sabe que com a entrada de posições de long, a gente sabe que tem captação de liquidez para as instituições, caso o preço continue a correção. Vamos ver se isso vai ser interessante para as instituições, fazer com que o preço continue a correção para captar essa liquidez. Afinal de contas, a gente já teve muita captação de liquidez esses 3 dias de correção e, né, nada mais justo do que dar um respiro aí um pouco aí dos ursos para os touros, para ver se a gente volta um pouco a respirar, né, antes de voltar a corrigir, né, se eles tiverem interesse de continuar captando essa liquidez aqui dessas posições que estão pelo menos nesse exato momento. Então, à medida que vem entrando posições de long, a gente sabe que geram zonas de liquidez mais abaixo para o preço continuar corrigindo, estopando as pessoas e liquidando as posições de long, principalmente. Aqui no curtíssimo prazo, a gente está vendo que à medida que o preço veio fazendo essa última correção aí, a gente vê também que o Open Interest também está corrigindo, né? Como eu falei para vocês ali, estava caindo no diário, dava para ver, e aqui no 15 minutos também a gente vê claramente isso. Da forma mais fácil, à medida que o preço vem corrigindo, o Open Interest também vem caindo. Isso é muito bom, o desinteresse, o número de contratos vem diminuindo, o que é muito bom. Claro que influencia muito a quantidade de posições que a gente teve estopadas e liquidadas, né? São contratos que foram encerrados de forma obrigatória, né? Eles foram obrigados a sair do jogo, eles foram estopados e liquidados. Isso também diminui a quantidade de contratos, faz com que o Open Interest caia já de forma natural. Porém, a gente tem também esse aumento do ratio aí, que é algo preocupante. Como eu falei para vocês ali no diário, a gente veio do negativo, ou seja, a maioria em posições de short, para agora uma grande maioria em posições de long, 2,16. O que a gente tem aqui agora, nesse exato momento, aumento das posições de long, acreditando que a gente, cada vez que o preço vem corrigindo, as pessoas vão acreditando que a gente achou fundo, e o preço às vezes vai continuando corrigindo para estopar e liquidar esses players que estão aqui entrando agora em posição de long nesse exato momento. Então, vamos ficar atento com isso aí, porque pode ser uma pegadinha, o mercado sempre vai em busca de liquidez, as instituições sempre vão em busca de liquidez. Eu deixo sempre aqui esses alertas que vão chegando bem interessantes, que a gente vai vendo, principalmente o que eu gosto de ver esses alertas aqui, que são as mensagens dizendo as movimentações que vem acontecendo. 250 bitcoins, com um total de 22 milhões, foram transferidos da Kraken para uma carteira desconhecida. Ou seja, tem gente aí movimentando, já guardando, comprando e guardando seus bitcoins, né? Como eu tinha falado para vocês, que é o contrário do que a gente tinha visto ontem. Tem já instituição que está já comprando bitcoin nessa zona e transferindo para suas carteiras, né, particulares, ou seja, acumulando bitcoin já nessa zona.
Outro último alerta que a gente teve aqui são 500 bitcoins com um total de 45 milhões de dólares transferidos de uma carteira desconhecida para a Kraken. Aí já é um movimento contrário. Você vê que tem instituições que estão tirando seus 500 bitcoins da carteira para fazer o quê? Realizar lucro. Jogar eles na corretora e vender eles, realizar lucro. Então, essa movimentação também tem que ter cuidado. 500 bitcoins, com certeza, é capaz de fazer o preço aí dar uma movimentada, né? Afinal de contas, os 500 bitcoins são 45 milhões de dólares. A gente está vendo aqui que seguem algumas ordens, na verdade, algum aumento agora das ordens de ontem para hoje. A gente vai ver que tem uma quantidade de ordens aí mais significativa, né? São 342 bitcoins aqui, nos 316 bitcoins e 26 nos 87. Aqui um pouco mais acima a gente tem também nos 90 mil, a gente tem 299, quase 300 bitcoins nos 90 mil dólares. E logo muito próximo aqui do preço a gente tem 327 bitcoins nos 91 e 200. Então, realmente a gente tem estamos próximos, estamos em uma zona e próximos a uma zona que temos muitas instituições colocando suas ordens ali com bastante bitcoins com a intenção de segurar o preço nessa zona. Claro que o preço pode sim chegar nessa zona e outras instituições com mais interesse de venda ainda começar a derramar Bitcoin nessa região, mais do que eles estão colocando para comprar e continuar varando aqui essas ordens e o preço continuar corrigindo. Isso pode acontecer também. Mas claro que a gente tem que ficar de olho que uma camada de ordem dessa aqui é realmente uma camada de ordem significativa e caso o preço chegue a essa região, a gente sabe que tem um respaldo aí dessas ordens se elas se mantiverem por aí. Também vimos algumas ordens se posicionando aqui no curtíssimo prazo, então bem interessante saber disso aqui e ver isso aqui. Galera, se você gostou desse conteúdo, me siga para mais análises como essa. Eu vou estar aqui todos os dias, tem o link aqui no grupo aqui embaixo. Inclusive um seguidor mandou mensagem falando que não tinha conseguido acessar pelo grupo, você fiquei devendo checar isso, eu vou fazer isso agora, inclusive, ver se tem algum problema com o link, conferir e botar o link certinho já para vocês. Família, tamo junto. Se você quiser aprender gráfico, análise gráfica, eu vou fazer um vídeo explicando a importância da análise gráfica. Muita gente confunde e acredita que gráfico é só para trade e não é bem assim. Vocês têm que entender que análise gráfica é muito além. É uma ferramenta para todo e qualquer investidor, seja do criptomercado ou fora dele. Se você quiser aprender análise gráfica do zero ao avançado, então aqui também tem um link aqui embaixo do curso Meet, venha fazer parte, vai ter acesso às NEMAs, que é o indicador que eu faço aqui, as análises do indicador que eu desenvolvi, que tem um padrão de alta e de baixa único, diferente de indicadores tradicionais que a gente está acostumado a ver por aí. Então, se você gostou desse vídeo, também deixe seu like, deixe seu comentário, que eu quero saber o que é que você está esperando para o criptomercado em 2025. O fator macroeconomia, você acredita que pode influenciar e vai influenciar no criptomercado positivamente, negativamente? Então, realmente, os dados da macroeconomia estão únicos, né? O que a gente está vendo hoje na macroeconomia, a gente está vendo movimentações entre os países bem peculiares, bem únicas. Alguns já podem dizer que a gente está, inclusive, dentro de uma guerra fria, um conflito aí frio, né? Sei lá, se pode até falar isso. Mas, enfim. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, comente o que você acredita. Se você quiser também ver alguma análise, se é algo que eu possa te acrescentar aqui, algum tipo de vídeo que eu possa acrescentar, mande aqui seu conteúdo, o que é que você quer ver nesse canal. A gente vai fazer isso aí. Tamo junto e um abraço.